Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui e agora nós fazemos contato com o deputado federal Ottoni de Paula, que gentilmente nos atende no Política em Foco. Boa noite, deputado. Boa noite, Márcio. É uma alegria muito grande poder falar com você e com os seus ouvintes. Que Deus abençoe a todos aí. Amém. Deputado Ottoni de Paula, nós estamos, na verdade, repercutindo, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazer isso na terça-feira passada, ainda no calor, né, das manifestações de 7 de setembro, as principais delas, inclusive, acontecidas nas capitais, Brasília, Rio de Janeiro, também São Paulo, né? Duas delas com a presença, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Uma semana após, a gente percebe que durante vários dias que sucederam então as manifestações de 7 de setembro, a gente teve aí algumas novidades, algumas movimentações no campo da política. O deputado Ottoni de Paula acabou, inclusive, se manifestando logo após aquela divulgação da nota, né, a declaração à nação, que foi, então, divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós trouxemos os detalhes também da confecção dessa carta, a participação direta do ex-presidente Michel Temer, e o deputado foi bastante enfático, inclusive, numa fala logo na sequência da divulgação dessa carta. Com um pouquinho mais de distanciamento agora, que avaliação o deputado faz das manifestações e dos ocorridos após as manifestações da semana passada? Márcio, em primeiro lugar, nós devemos parabenizar o povo brasileiro que corajosamente foi para as ruas do Brasil lutar pela liberdade. Nesse último dia 7 de setembro, nós não tínhamos apenas eleitores do nosso presidente Bolsonaro. Nós tínhamos ali pessoas que talvez nem votariam no presidente Bolsonaro, mas entendiam que nós estamos diante de uma guerra no Brasil, e esta guerra é uma guerra política patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal, que se tornou, na verdade, o maior partido de oposição ao presidente da República. O STF, infelizmente, hoje, Márcio, ele é um puxadinho da esquerda aqui no Brasil. E, lamentavelmente, faz a política de cerceamento da liberdade, de perseguição àqueles que são ligados ao presidente Bolsonaro, criando factoides como este inquérito da fake news, que nós chamamos de inquérito do fim do mundo, não é? Hoje nós temos mais de 123 ações do STF contra a legitimidade da governância do presidente Bolsonaro, ou seja, 123 intervenções do STF no governo de Jair Messias Bolsonaro, ou seja, é algo sem precedente na história republicana. E o povo foi às ruas acreditando de que nós teríamos uma grande mudança. É claro que muito empolgados até pelas falas mais enérgicas do presidente Bolsonaro, o povo acreditava de que as próximas 24, 48 horas, logo após o 7 de setembro, nós teríamos alguma sinalização clara do presidente Bolsonaro de um basta, não é? E eu não estou falando apenas sobre Forças Armadas, não. Eu estou falando de que aquela massa de brasileiros nas ruas, sem dúvida alguma, contaminou positivamente, fez uma pressão positiva
até sobre o Senado Federal, que é quem compete investigar ou abrir processos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Ou seja, o povo na rua fez com que o Senado Federal, que nem teve sessão naquela semana, sim, não é? Rodrigo Pacheco cancelou qualquer sessão, mostrando claramente que o Senado sentiu a pressão das ruas. Enfim, mas para a nossa tristeza, pelo menos para a minha tristeza, já no dia 9, nós tivemos uma carta do presidente Bolsonaro à nação. Na verdade, Márcio, eu sou um deputado bolsonarista, tenho orgulho de dizer que eu não tenho um cargo no governo federal, tenho orgulho de dizer que se alguém disser e apontar um apadrinhado meu na máquina federal, eu renuncio ao meu mandato, eu faço esse desafio sempre publicamente, porque o que me une ao presidente Bolsonaro é a pauta conservadora, é porque eu acredito no presidente Bolsonaro. Agora, eu sou um bolsonarista que me sinto na liberdade de fazer críticas construtivas. E eu entendo que esta carta à nação, ela se tornou um grande problema. Na verdade, não foi uma reversão de expectativa, deputado. Eu até conversava, conversava na manhã seguinte, eu conversava na manhã seguinte, inclusive, com o pastor Silas Malafaia aqui na programação, e eu colocava para ele exatamente essa possibilidade de existir uma reversão de expectativa se acontecesse, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro não conseguir bancar tudo aquilo que foi falado, né, no período anterior às manifestações e até no dia das manifestações. Isso a gente nem sabia que viria uma carta, né, com esse teor. Essa reversão de expectativa, em alguma medida, não enfraquece ou não espalha um pouco esse apoiador, né, mais fervoroso do presidente Jair Bolsonaro? Será que todos vão ter esse mesmo discernimento que o deputado está demonstrando ter, né, assimilando, na verdade, o que foi feito pelo presidente Bolsonaro e conseguindo distanciar uma coisa da outra? É muito importante a gente entender uma coisa. O amigo que faz a crítica não pode ser visto como inimigo. Ele é o amigo que faz a crítica para o outro amigo, de repente, rever os seus posicionamentos. Onde que a carta ela me é muito preocupante? Primeiro porque a carta quebra essa expectativa que a população tinha. Primeiro ponto é esse. Por quê? Porque ela é uma carta, como disse o vice-presidente, Hamilton Mourão, onde o presidente Bolsonaro ele faz uma meia-culpa. E aonde que eu faço a crítica sobre a carta? Primeiro, quem é o autor da carta. Isso foi algo triste demais, porque o próprio Michel Temer, ex-presidente da República, ele faz questão de ir para a imprensa dizer que ele é o autor da carta, de que o presidente Bolsonaro apenas assinou a carta. Aliás, como é que o deputado enxerga esse protagonismo que acabou, de uma certa forma, também ganhando novamente o ex-presidente Michel Temer? Como bem disse o deputado, né, ele fez questão de deixar claro, inclusive postou nas suas redes sociais o momento onde ele entrava no avião, que foi, inclusive, encaminhado, o avião das Forças Aéreas Brasileiras, para buscá-lo de São Paulo e levá-lo para o encontro até Brasília. Ontem mesmo, uma nova repercussão, né? Não sei se o deputado acompanhou, algo que acabou viralizando também na internet e inclusive foi um vídeo divulgado também pelo seu assessor de marketing, né, do ex-presidente Michel Temer, onde ele participa ali de um jantar ao lado de várias lideranças econômicas Sim. do Brasil, donos de emissora de televisão, presidente Sim. de partido, né, o presidente do PSD, Gilberto Kassab ali, e todos meio que ali se confraternizando
acontecendo, e até um momento onde o próprio presidente Bolsonaro acabou sendo, né, através de uma imitação, né, sendo a piada do momento. Como é que o deputado enxerga também esse momento e qual que seria o método desse retorno do ex-presidente Michel Temer? Pode ser alguma coisa visando uma movimentação política também visando 2022? O erro é que Bolsonaro ele assina uma carta que não é dele. Segundo, que o presidente Bolsonaro ele faz uma carta, e eu não sou contra a carta em si. Eu entendo que nós precisamos de paz, eu entendo que nós precisamos de harmonia entre os poderes. Eu não sou daqueles de que quanto pior, melhor. Só que, por que não foi feita uma carta conjunta à nação envolvendo os três poderes, mostrando a disposição dos três poderes da República de caminharem juntos? Por que só o presidente Bolsonaro tem que fazer uma carta fazendo uma meia-culpa e quase pedindo desculpas pelas vezes que ele se pronunciou mais energicamente contra os desmantelos, contra a ditadura da toga? Por que isso? Agora, uma vez assinada esta carta, qual foi a expectativa que surgiu no coração de alguns bolsonaristas? De que o presidente Bolsonaro estava sendo um grande estrategista, e eu espero que sim, e que, na verdade, o presidente Bolsonaro resolveu, ao invés de partir para cima, como todo mundo esperava, como a esquerda esperava, resolveu fazer o diálogo, e esse diálogo vai promover a libertação dos prisioneiros políticos, o arquivamento desse inquérito das fake news. O que na prática ainda não aconteceu, né, deputado? Meu irmão, e não vai acontecer, ô Márcio, e não vai acontecer. Eles só fizeram esta carta para expor o presidente Bolsonaro, para expor, para que o presidente Bolsonaro fosse exposto à nação como alguém que mostrou algum tipo de fraqueza. Eu quero, e eu falo para todos os seus ouvintes, para todo o povo brasileiro que está nos escutando nesse momento aí na Flórida e em toda a região, eu espero estar 100% enganado. E eu espero que amanhã os prisioneiros políticos sejam liberados sem sequer ter alguma cautelar contra eles. Eu espero que essas fake news, este inquérito do fim do mundo acabe amanhã. Só que eu não tenho esperança disso. Por que eu não tenho esperança disso? Porque se eles fizerem isso, suponhamos que houve um acordo nesse sentido. Se eles honrarem este acordo, eles vão fortalecer o presidente Bolsonaro. Ou seja, eles vão mostrar que Bolsonaro foi forte realmente. Ou seja, eles vão mostrar a vitória do presidente Bolsonaro. Quer dizer, parece que o impasse, então, diante dessa realidade que o deputado acaba até nos ajudando a entender, o impasse ele é quase que insolúvel, então. Alguns erros aconteceram. Entre esses erros foi a ressurreição do presidente Michel Temer, que era um falido politicamente. E que o presidente Bolsonaro, por alguma razão, e eu acredito de que as suas razões tenham sido as melhores possíveis, as mais nobres possíveis, mas o presidente Bolsonaro acaba criando uma terceira via que não existia no Brasil. Ou seja, quando ele traz o ex-presidente Michel Temer para esse protagonismo, não é? Que, na verdade, não era para ele ser protagonista de nada, mas de forma usurpadora, ele faz questão de se mostrar como o protagonista. Portanto, eu acho, Márcio, de que está claro
de que até agora, a minha fala é até hoje. Hoje. A minha fala é até agora. Amanhã, alguma coisa pode acontecer. Mas a minha fala é baseada até hoje. Uma semana depois dos atos. E 5 dias depois da Carta à Nação. Nós não vimos nada acontecer até a este presente momento que mostre a disposição do ministro Alexandre de Moraes e dos ministros da Suprema Corte de apaziguamento da nação. O que nós temos até agora é o presidente Bolsonaro começando a ser ridicularizado pelos seus adversários políticos. Agora, Okay? deputado, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, quero agradecer mais uma vez. Estamos conversando com o deputado federal Ottoni de Paula. A gente sabe que numa terça-feira, né, cheia com certeza de compromissos, né, também em função do próprio mandato, mas reservou esse espaço para bater um papo com a gente, com a nossa audiência. Falamos agora para muitas pessoas que compõem a comunidade brasileira, não só no estado da Flórida, mas também no estado de Massachusetts. O deputado poderia talvez dizer que esse seu sentimento é compartilhado pelos seus pares, por aqueles que compõem o legislativo e que também estão aliançados com o presidente Bolsonaro. Existe mesmo esse ceticismo a partir dos desdobramentos dessa carta que foi divulgada à nação. E uma outra questão, o deputado que inclusive foi, né, incluído, foi alvo de ações da Polícia Federal em função desses inquéritos aí bastante discutíveis, né, para dizer o mínimo, né, que foram abertos pelo STF. Como é que está também a situação pessoal do deputado com relação a isso? Eu sou um sobrevivente, e a única razão de eu ser um sobrevivente é que eu não tenho rabo preso com nenhum canalha de Brasília, não é? Então isso me faz, graças a Deus, ser um sobrevivente. Eu já tive os meus sigilos bancários, telefônicos, telemáticos, todos quebrados, sem que eles achassem nada contra mim. E mais uma vez tive agora a ação da Polícia Federal em minha casa, levando o meu telefone. Eu fiz questão de dar a senha do meu celular. Eu não escondo nada, eu ando na luz, então não há nenhum problema nisso. Hoje eu sou o único deputado federal processado por um ministro da Suprema Corte na história da República. Ontem eu acabei perdendo em segunda instância para o ministro Alexandre de Moraes, e eu não tinha expectativa nenhuma de ganhar dele, que pediu à Justiça 400 mil de indenização, porque da primeira vez que ele quebra os meus sigilos e ameaça ir na minha casa, coisa que só se faz com político corrupto, eu o chamei de déspota, de lixo do STF, de esgoto da Suprema Corte. Ele se sentiu ofendido e então abriu esse processo contra mim, que aliás está dentro das 4 linhas, tranquilo. Eu exerço o meu direito de liberdade de expressão, ele se sente ofendido e me processa, busca na justiça a reparação. Quando ele viu que esse deputado não recuaria, o que ele fez? O próximo deputado que manifestou a sua liberdade de expressão, que foi Daniel Silveira, ele não processa, ele prende. Ele prende para dar um recado. Agora eu vou prender. E é isso que ele está fazendo até agora. Então, eu disse uma frase e eu quero terminar essa entrevista repetindo. E eu disse essa frase na tribuna da Câmara com muito respeito ao presidente da República. Mas eu disse, presidente Bolsonaro, leão que não ruge na hora certa vira gatinho. Eu espero que os conselheiros do presidente Bolsonaro
Não apequenem esse leão, não diminua esse grande guerreiro, pois a nação já mostrou que está ao seu lado e que está disposta a continuar ao seu lado. Mas, infelizmente, se houver uma demonstração de fraqueza, essa mesma população pode se sentir com um sentimento de orfandade. E é tudo que a esquerda quer, e é tudo que os canalhas que comandaram essa nação durante muito tempo querem. E o deputado que está em Brasília, ele consegue sentir, né, o calor, a temperatura desses últimos dias, né, com relação a outra questão. O deputado avalia que o sentimento é mais ou menos uníssono nesse sentido. Existe também um pé atrás, um certo ceticismo por parte também de deputados, senadores que apoiam ainda o presidente Jair Bolsonaro? A população, e eu acho que parte dessa classe política, até não é, são alguns deputados que podem ter o mesmo sentimento, mas que não vão se manifestar por algum receio. Não é? Eu não tenho receio porque eu não preciso provar a mais ninguém que eu sou bolsonarista e que eu sou um aliado do nosso presidente Bolsonaro, mas me sinto nessa liberdade de fazer críticas e de alertar o meu presidente. Mas eu creio que esse sentimento ele é um sentimento que está permeando o Brasil. A gente está aguardando o resultado da Carta à Nação, que não veio até agora. Espero que venha amanhã, Márcio. Espero que venha amanhã, mas te confesso que eu sou cético por uma única razão. O presidente Bolsonaro talvez tentou negociar como homem pacífico com quem não quer o bem nem dele e nem dessa nação. Por isso eu sou cético e continuo cético, e tomara que o meu ceticismo seja vencido e que eles honrem a boa-fé do presidente Bolsonaro. É o que eu espero, é o que eu espero. Tá certo, então. Quero agradecer demais a sua participação, agradeço mesmo em nome aqui dos nossos ouvintes, alguns inclusive mandando mensagens, né, falando, Pelotas Bernardes inclusive parabenizando, né, o deputado pela postura, né, e também pela entrevista. Temos alguns participantes também. Eu quero agradecer e deixar aqui, sem dúvida alguma, os microfones da nossa rádio abertos, né, para uma nova oportunidade. Sucesso, uma ótima noite, deputado. Márcio, muito obrigado e um abraço para todos os seus ouvintes, tá? Forte abraço, valeu demais. Tchau, tchau. Nossa Rádio.